Hoje eu quero trazer para o nosso canal Livre-Arbítrio uma palavra que está em Provérbios. Em Provérbios 14, a partir do versículo 26, está escrito assim: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas a falta de povo, a perturbação do príncipe. O longânimo é grande e entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que o sábio é para pouco. O tolo tem a língua solta, fala demais, fala muita bobagem, muita besteira, se irrita com facilidade, não tem entendimento das coisas, não tem conhecimento e só trabalha pensando no mal. Mas o sábio procura o bem, procura fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. E é Deus quem nos guarda e quem nos guia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas no fruto dos ímpios há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Então, na verdade, o que nós precisamos entender é isso. A palavra branda desvia o furor. Então, se a pessoa vem até você com a palavra dura, você fala assim, calma. Ou você fala, ou você não fala. É a melhor forma de nós vencermos, muitas vezes, uma discussão, uma batalha, uma guerra. A pessoa fala, você não responde nada. E aí, deixa ela falar. Ela terminou de falar, pronto. Ela pôs para fora aquilo que estava dentro dela, que é a coisa do mal, e você, ela entrou, aquilo tudo que ela falou, entrou por aqui e saiu por aqui. E aí você para, pensa e fala, acabou, tá bom, tchau, pronto, vai embora. Deixa ela ficar falando sozinha, ou então você não responda. Porque é a melhor maneira de nós lidarmos com o tolo. O tolo é aquele que vem, quer brigar, quer fazer isso, quer fazer escândalo, quer fazer um monte de coisa. É tolice, isso é tolice. Por quê? Porque, na verdade, nós podemos resolver todas as nossas situações, todos os nossos problemas, buscando a presença do Espírito Santo de Deus, que nos orienta aquilo que nós devemos fazer. E eu tenho vivido uma vida, claro que eu tenho minhas falhas, mas eu tenho pedido a Deus, em tudo que eu fizer, que Ele me dê direção. Aí, às vezes, você fala assim, mas se você está vivendo, por que você está nessa situação? Porque Deus sabe o que faz. Ele quer trabalhar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Ele permite ou ele provoca para a gente passar por determinadas situações para que nós possamos olhar para Ele, nos arrepender dos nossos erros e das nossas falhas e voltar a fazer a vontade dEle, porque é isso que Deus quer. Então, quando você estiver passando, quando nós estivermos passando por situações difíceis, busque a Deus. Senhor, isso vem do Senhor? Isso não é do Senhor? Se não é do Senhor, eu repreendo, não aceito e não quero. Agora, se é do Senhor, tudo eu entendo. Eu entendo que o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem o melhor para aqueles que te amam. Está escrito aqui na sua palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós estivermos numa situação muito difícil, é difícil fazer isso, mas dê glória a Deus. Glória a Deus. O inimigo está tentando te atormentar, começa a dar glória a Deus que ele vai embora.
Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem olhar você fazendo, eu falo, esse cara está louco, sabe? Não, estou louco por Jesus, eu estou louco pelo meu Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Satanás vai embora. O Satanás vai embora, porque quem não entende vai achar que você está louco, mas quem entende sabe que você está numa batalha, sabe que você está lutando para destruir um inimigo que é terrível, astuto, sagaz, ele quer destruir a nossa vida de qualquer forma. E ele não tem dó não. Ele não tem misericórdia, não. Ele, se você cair nas mãos do diabo, você está perdido. Ele vai atacar você e vai te destruir. Mas se você clamar, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus é poderoso, Satanás tem que sair. Satanás tem que ir embora, porque o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre tudo. Às vezes as pessoas estão olhando para você e falam assim, onde que está esse seu Deus? Meu Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve, ele nunca saiu de lá e nunca vai mudar. Ele é poderoso, ele que manda em tudo, em todas as coisas. Satanás tem que obedecer a Deus. Todos os demônios têm que obedecer a Deus. Não é que eles vão obedecer só a Satanás, não. Deus manda em tudo. Então, não brinque com as coisas de Deus. Pegue para valer, pegue com firmeza. Mas não tente cair na besteira de desafiar o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. E ele faz quando ele quiser e do jeito que ele quiser. Ele não precisa de conselho de ninguém, ele não precisa de orientação de ninguém. Deus pode tudo. Ele fala e acontece. Ele deseja, ele pensa e acontece. Ele criou o mundo falando. Que haja luz e houve luz. Que haja uma expansão entre as águas e houve. E tudo que Deus criou foi através do poder que ele tem, só de falar, ele já tem todo o poder. Imagine ele enviando aqueles anjos, querubins, serafins, arcanjos, para destruir toda a obra do mal. É Deus quem manda nessa terra, é Deus quem manda nesse mundo. E se muitas coisas estão acontecendo, é porque não tem pessoas corajosas que querem enfrentar Satanás através do poder do nome de Jesus. Não é pela minha força, é pela força daquele que vive em mim. É pela força daquele que vive em você. Se você está servindo a Deus, levante essa cabeça. Vamos juntos destruir as obras do mal, porque Deus tem poder. Muitas coisas aconteceram quando Noé construiu a arca. As pessoas zombavam dele, falavam, esse velhinho aí está gagá, como que ele está montando um navio, uma arca, numa época, num lugar que nunca choveu, num lugar que não tem água? Mas foi orientado por Deus. Por Deus. Então Deus é que manda. Quando ele manda, quando ele quer que seja alguma coisa, ele dá as ordens, ele dá a medida, ele dá o tempo, ele dá tudo. Então, busque a Deus, entregue a sua vida a Jesus, una-se ao povo que é o povo sacerdócio santo real, o povo escolhido por Deus. Deus escolheu aqueles que são corajosos. Os covardes, eles se afastam. Ah, eu não vou entrar nessa não, Davi. Olha, você está louco, como é que eu vou me meter? Confia em Deus. O poder de Deus está sobre mim, sobre nós, sobre você, porque senão eu não estaria mais nesse mundo. Isso eu garanto para você. Se não fosse o poder de Deus agindo na minha vida, eu não estaria mais aqui. Porque o que eu passei, o que eu vivi, é somente pela graça de Deus. E hoje, para eu enfrentar essas coisinhas que vêm aí, essas pessoas que vêm com conversinha, para mim não pega, porque o sangue de Jesus está sobre mim, o sangue de Jesus tem poder. Não pense que você vai fazer qualquer coisa, vai lá nos lugares que você vai fazer macumba, fazer feitiço, fazer um monte de coisa. Isso para mim não pega mais. Não pega mais, porque eu sou revestido pelo sangue de Jesus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E é por esse sangue, é por esse Espírito Santo que habita em mim, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei um Consolador que vai habitar em você. Em Atos 1,8 está escrito, e recebereis o poder do Espírito Santo para expulsar demônios, para curar enfermos, para fazer toda a obra que Deus quer que nós façamos. Agora, muitas pessoas estão aí brincando de ser crente, brincando de ser cristão, brincando de servir a Deus. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, não. O sangue de Jesus tem poder.
O sangue que Jesus derramou na cruz, a humilhação que Jesus passou, tudo aquilo que Jesus viveu, não foi de graça, não. Ele tem poder, ele pode todas as coisas. Ele sofreu, ele se humilhou, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E é essa a comemoração que nós fazemos da Páscoa, quando nós vemos que Jesus ressuscitou. Não é comer ovo e chocolate, é buscar agradecer, 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 louvar, 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 adorar a Deus pelo Jesus Cristo maravilhoso que morreu na cruz e nos salvou da morte eterna. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Isso é o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e recebe o poder para ser feito o Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus vai habitar em nós, em você, como ele habita em mim, e nós vamos fazer a obra do Senhor juntos. Então, em nome de Jesus, eu peço a você, abençoa esse canal, coloca lá o seu like, inscreva no canal, comente, compartilhe, fale o que você quiser na presença de Deus. Deus tem poder para mudar a sua história agora, a sua vida hoje. Deus pode todas as coisas. Basta que nós tenhamos fé. Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, passa-te daqui para colar, e ele vai passar. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai andar sobre as águas. Isso é milagre, andar sobre as águas. Você vai entrar na fornalha de fogo ardente e não vai te queimar. Você vai entrar na cova dos leões e os leões não vão fazer nada com você. Então, não tenha medo, tenha coragem. Tenha coragem. Na palavra de Deus, em Josué 1,9, Josué 1,9, está escrito assim, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço. Agora, a gente olha para essas palavras, não acredita. Eu olho e acredito, claro que eu acredito, senão não estaria aqui falando isso para você, mas tem muitas pessoas que, talvez até você que está assistindo aí, pega um outro livro lá de qualquer coisa mesmo que não seja a palavra de Deus, e acredita. Ah, porque eu tenho que fazer isso. Não, tem que fazer o que Deus manda. E Deus manda o quê? Amar ao Senhor Deus acima de tudo e acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. São dois mandamentos mais importantes que nós temos, que todos eles são importantes. Mas se nós fizermos primeiro Deus em primeiro lugar e amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós vamos viver uma vida muito mais tranquila. Por quê? Não matarás e tantos outros mandamentos, os 10 mandamentos, que nós precisamos obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, ok? Então, eu quero terminar agora fazendo uma oração de gratidão e, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela vida de cada um desses que estão aqui, pela vida do Daniel, meu filho, que é o meu ajudante, que está sempre junto comigo. E quando ele está aqui, ele é uma bênção, é um filho querido, um filho amado, e que o Senhor transforme a vida dele cada dia mais, Senhor. Que ele possa, ó Deus, crescer na comunhão com o Senhor, obediência ao Senhor, porque ele sabe da tua palavra, ele conhece a tua palavra, mas o inimigo quer tentar desviá-lo de todas as formas, mas o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus está sobre ele, em nome de Jesus, e sobre todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que já fizeram a sua oração de confissão, declarando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, como eu declarei que Ele é da minha vida, e sempre vou declarar. Eu tenho uma aliança, olha, eu tenho uma aliança com Deus. A minha aliança aqui é com Deus, não é com homens, é com Deus. Deus tem uma aliança comigo porque Ele sabe que eu reconheço o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz. E isso eu vou levar para toda a eternidade, porque eu não vou morrer. Eu vou dormir, vou descansar e aguardar a volta de Cristo para me levar para morar no céu. Isso se eu passar pela morte, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e nós não sabemos a hora nem o dia que ele virá. Ele está escrito na palavra dele, a volta de Jesus Cristo será como a entrada de um ladrão que a gente não espera, que a gente não imagina, e de repente ele chega. E aí, se você não estiver preparado? Então você tem que estar sempre preparado. Por quê? Por que você tem chave e tranca a sua porta? Por que você tem cadeado no portão? Por que você anda sempre olhando para tudo quanto é lado e preocupado? Porque você está
vigiando. E a Bíblia diz, vigiai e orai sem cessar. Vigiai e orai. Vigiai e orai, vigiai e orai, sem cessar. Vai caminhando, vai orando o tempo todo, que você vai ver se o inimigo chega, ele olha para você, ele sai correndo. Ele sabe que em você habita o Espírito Santo de Deus, ele sabe que em mim habita o Espírito Santo de Deus, porque eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E é por isso que a minha vida está transformada. E é por isso que Deus tem derramado bênçãos e mais bênçãos sobre mim. E Ele quer fazer isso sobre você. Mas tem que pegar firme, pegar para valer e falar, não, eu quero, Deus, eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Usa-me, transforma, cura, tira toda a enfermidade, tudo aquilo que está impedindo eu de fazer a obra do Senhor. Tira da minha vida, Senhor Deus. Tira de mim tudo aquilo que não presta e enche-me da Tua presença. Eu invoco, ó Deus, a Tua presença cada dia mais e mais em mim, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. E que esse vídeo chegue a muitas pessoas e que muitas pessoas possam se converter, buscar a presença de Deus e saber que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é poderoso, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louve a Deus aí você também, dê glória a Deus, que cada glória a Deus que você dá aí é um soco que você dá na cara do diabo, porque ele pensa que ele pode alguma coisa, mas ele não pode nada contra o Deus Todo-Poderoso. Oh, Pai, obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus. Eu te amo, Pai, eu te amo, porque o Senhor é meu Pai querido, meu Pai amado, meu Pai que cuida de mim, meu Pai que me sustenta, meu Pai que me permite, às vezes, passar por certas situações para eu chegar mais próximo, porque o Senhor quer eu mais próximo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda a correção do Senhor é porque o Senhor ama. O Pai que ama corrige o filho, o Pai que não corrige o filho não ama e o filho vai se perder. Mas o Senhor me ama tanto que o Senhor já me corrigiu e tem liberdade, poder e autoridade para corrigir a hora que o Senhor quiser, porque o Senhor sempre tem o melhor. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Todos esses, ó Deus, que eu coloquei aqui no caderno de pedido de oração, eu peço que o Senhor abençoe a vida deles e todos aqueles que estão ouvindo, que não têm um pedido aqui, que não têm um nome, que eles possam ser abençoados, mas o sangue de Jesus tem poder para destruir toda a obra do mal, toda a ação de Satanás. Caia por terra abaixo agora, em nome de Jesus. Toda a obra do inimigo que está tentando bloquear as bênçãos do Senhor a caírem sobre nós, sobre a minha vida, sobre a minha família, está cancelada agora, repreendida em nome de Jesus, porque nós somos filhos de Deus, filhos do Rei. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai.